Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Continuando nossa quarta aula de Teologia Sistemática 4, Eclesiologia, último bloco, nossas aulas estão sendo gravadas. Só para a gente dar uma passada aqui no livro-texto agora, meus irmãos, né? Estamos no capítulo 51 do Gruden. Então, algum dos irmãos ficou com alguma dúvida sobre esse ponto, né? Sobre a adoração, né? Nós falamos sobre a definição e o propósito da adoração, que a adoração é a atividade de glorificar a Deus em sua presença, com a nossa voz e com o nosso coração, e eu poderia acrescentar, né, palavras minhas, com todo o nosso ser, né? E aqui na parte B, consequências da adoração genuína, o Gruden coloca, né, na página 849, consequências da adoração genuína, ele diz assim: alegramos-nos em Deus, Deus se alegra em nós, aproximamos de Deus, Deus ministra a nós, os inimigos fogem e os descrentes sabem que estão na presença do Senhor. Eu queria só dar um destaque aqui, inclusive nesse domingo eu preguei, e uma frase que eu disse que eu acho que foi muito impactante, porque eu aprendi, né, e eu tento, né, na minha caminhada, exercitar isso, que é Deus sorrir para nós. Eu sei que, irmãos, percebam, né, nós como pastores temos muitas cobranças, sabe? Ora, cobranças legítimas, e algumas, eu diria, cobranças nossas mesmos, pessoais, e algumas cobranças ilegítimas. Quando eu digo cobranças ilegítimas, é porque as pessoas elas acabam projetando transferindo as frustrações delas para nós. A pessoa não se consagra, a pessoa não paga um preço, ela tem que culpar alguém. E que é melhor do que culpar o pastor, né? Entendeu? Então, é nisso que eu digo que cobranças ilegítimas. E o pastor, e o missionário, e o obreiro, ele tem que ser muito consciente. Por que eu digo isso? Vamos usar Davi aqui, irmãos. Davi é um bom exemplo para nós. Davi, enquanto ele estava ali ganhando de Golias, ele era aplaudido. Depois que ele ia lutar com os filisteus, ele também era aplaudido. Mas no momento em que Saul começa a perseguir Davi, todo mundo se esquece de Davi. E Davi passa a já não ser mais ninguém. Podem ver que num primeiro momento, Davi só teve o apoio, logo que ele foge, de quem? Da sua própria casa e de alguns outros que a Bíblia vai falar que eram os endividados, os amargurados, ou seja, só gente marginalizada. E por que eu estou falando isso? Se Davi não tivesse consciência do que ele era diante de Deus, ele teria encostado a chuteira. Aí você diz assim, pastor, mas é porque ele era um eleito, tal. Mas vamos colocar Davi como exemplo. Podem ver que Davi teve vários dissabores. Teve esse dissabor, e podem ver que Davi é nesse episódio que Nabal, lembram de Nabal? Nabal trata Davi com desprezo violento. Aí eu te pergunto, será que Nabal não sabia quem era Davi? O que vocês acham? Sabia. Claro que sabia. Nabal Profeta? Nabal, não que Nabal era profeta, né, Miriam? Né? Hã? Não, Natan era profeta. Estou falando Nabal. Eu estou falando Nabal. Nabal, o marido de Abigail. Ah, tá. Você acha que Nabal não sabia quem era Davi? Claro que sabia, meus irmãos. Por que Nabal tratou Davi daquela forma tão vil? Porque era um momento de fragilidade de Davi. O rei estava perseguindo agora quem? O seu general. Quem era Davi agora? Um fugitivo. Então, enquanto os soldados de Davi foram úteis para Nabal, Nabal tomou proveito. Num primeiro momento em que eles precisaram ali apenas de uma comida, Nabal
vomitou toda a sua loucura contra ele. Se Davi não tivesse consciência de que Deus sorria para ele, de que Deus se alegrava com ele, Davi não tinha se mantido. E nesse domingo, quando preguei, falei muito sobre algo conjuntural e estrutural, e trabalhei ali na mensagem da igreja dos Coríntios e dos Efésios, porque podem ver, os Coríntios eles não tinham estrutura para valer, já os Efésios tinham. Os Coríntios eram movidos a qualquer coisa, já os Efésios não. Davi ilustra bem essa pessoa de estrutura. Davi ilustra bem essa pessoa pela qual Deus sorria para ele, independentes da conjuntura ou das circunstâncias. Vamos pegar um outro episódio. Davi se torna rei de Hebron, rei de Israel, governa, tem um ministério longevo, reinado longevo, tem a sua queda, Deus o restaura, e ali um dos seus filhos, que é Absalão, se levanta contra ele. Mais uma vez, agora Davi, o ancião Davi, sai juntamente com toda a sua família do palácio, de uma forma repleta de humilhação, aonde toda a nação de Israel agora, olha como isso é sério, meus irmãos, toda a nação de Israel, e aqui leia-se 11 tribos, pelo menos, ou 11 tribos e meia, estavam do lado de quem? De Absalão. Como pode a nação que foi cuidada, foi protegida, foi amparada, se tornou próspera, se levantar contra o rei ungido? Foi. E o que Davi tinha feito? Não fez nada. O que Davi fez naquele momento? Ele sai chorando com os seus servos, e o texto bíblico é lindo. Naquela série de mensagens que eu falo sobre Davi e Absalão, que está lá no Spotify e na minha página do YouTube, e também no canal da igreja, Deus me deu uma série de mensagens lindas, que um dia eu pretendo que se torne livro isso, assim como, né, as minhas mensagens é um sonho meu, de fazer de cada grupo delas livros, né? Tá nos joelhos, o Senhor providenciará. Mas voltando, ali a Bíblia fala que ele sai, né? Ele sai, ele espera todos passarem por ele, ele é o último, ele é o primeiro a se posicionar, depois ele é o último a sair, porque ele era o líder. E ali vai ter um benjamita, que é Simei, que ataca pedras em Davi. Lembra disso? Mais uma vez. Existem agora 11 tribos que estão contra o rei, só alguns de Judá estavam com Davi, eu poderia dizer 11 tribos e meia, ou quem sabe 11 tribos, a gente não sabe, mas era a nação contra o rei sai, e ainda Simei joga pedras, blasfema. Se Davi não tivesse consciência de que ele estava alegrando o coração de Deus, mesmo naquele momento de dor, ele tinha mais uma vez encostado a sua chuteira. Percebam que o servo de Deus ele vai ser testado. E que a verdadeira adoração está muito mais além das atitudes performáticas, porque mais uma vez Davi aqui estava sendo humilhado. Agora, não mais por Saul, mas pelo seu próprio filho. Então, Davi demonstra mais uma vez o que é ser um adorador. Um adorador em que Deus se alegrava dele. E hoje, podem ver, meus irmãos, quantas são as vezes que a gente passa por situações. Se nós não tivermos consciência disso, nós teremos, eu diria, uma vida útil muito pequena no ministério. Se a gente se importar, ora pelos aplausos e ora pelas críticas, a gente talvez não tenha uma vida ministerial longeva. O que nós devemos fazer? E aqui fica uma fala, né, dentro desse contexto de alegrar o coração de Deus. Nós devemos trabalhar sim por próximo, servir em amor, mas nós devemos saber de uma coisa, que nós, sobretudo, devemos alegrar o público de uma só pessoa, que é a pessoa de Deus. Esse é o grande alvo. Esse é o grande propósito. Se eu estou alegrando a Deus, e
meu povo está se alegrando comigo, glória a Deus, tudo bem. Eu acertei o alvo, porque eu alegrei a Deus. E os irmãos glorificaram comigo. Mas se eu estou glorificando a Deus, e por acaso, naquela circunstância, o povo não está mais ao meu lado, como foi nos dias de Saul e como foi nos dias de Absalão, tudo bem. Não vou desejar me vingar contra as pessoas, porque elas não estão agora me entendendo. Mas o importante é que eu estou alegrando o público de uma só pessoa, que é o grande alvo. Por isso que esse capítulo, ele tem essa tônica mais litúrgica, mas isso é de um valor inestimável para nós, para a vida toda, tá bom? A adoração, como conclui agora aqui o nosso irmão Gruden, na página 853, o valor eterno da adoração. Pode ver que a adoração nasce antes mesmo da criação física, né? Pode ver que os anjos adoravam a Deus. E nós podemos, de fato, dar a Deus uma adoração genuína, como é o último ponto. E aqui fica um desafio, né, irmãos? Tentem lembrar, e aqui eu queria até abrir o leque agora, né, para aquilo que a Beatriz tinha perguntado no módulo, no bloco anterior. Adorar é só cantar? Não, e aí onde entra algumas coisas que eu anotei aqui, que eu queria passar para vocês. Que quando exercitamos os nossos dons e talentos, com as motivações corretas, coloque entre parênteses, em aspas, motivações corretas. Isso sim já é um gesto de louvor e de adoração a Deus. Mesmo que não cantemos, mas a adoração é muito mais do que uma expressão litúrgica. A expressão litúrgica é importante, irmãos? Claro que é. Meus irmãos, graças a Deus por esses irmãos que foram dotados com o dom da poesia. Eles fazem que a vida se torne mais fácil para nós, não é verdade? A poesia é doce, a poesia é um frescor. Se você não tem o dom da poesia, não tem problema. Peguemos emprestado dos nossos poetas e aprendamos com eles. Não é verdade? Porque nem todo mundo foi dotado com essa capacidade. Agora, todos nós fomos dotados, sim, com a capacidade de adorar a Deus. Por isso que Deus não procura músicos e nem cantores. Deus procura adoradores. Os olhos de Deus o tempo todo estão procurando esse. Um outro assunto que eu reservei aqui. Tudo bem até aí, meus irmãos, sobre isso que eu comentei agora? Tranquilo? Sobre um assunto, né, que eu queria até discorrer rapidamente aqui com vocês. Talvez vocês já ouviram essa expressão de algum irmão impaciente ou carnal, ou algum ministro intolerante, que é igualmente carnal. Alguém que disse assim, eu faço para Deus, eu não faço para os homens. Já ouviram isso? Um ato de petulância? Bom, essa frase, ela demonstra uma antipatia aos próprios irmãos. Essa frase demonstra uma falta de compaixão, de amor, de carinho, de tolerância daquele que fala. Por quê? É óbvio que tudo que fazemos, fazemos para Deus. Mas nós só servimos verdadeiramente a Deus, que não vemos, quando servimos ao nosso irmão que vemos. Não foi isso que o apóstolo João nos ensinou sobre a habilidade de amar? Se eu digo que eu amo a Deus, que não vejo, e não sei amar o meu irmão a que vejo, então meu amor é incompleto e é mentiroso. Porque se verdadeiramente eu amo a Deus, que é invisível, eu vou demonstrar esse amor àqueles que são a imagem e semelhança de Deus, que é visível. Logo, a nossa adoração só se torna completa e plena quando realmente servimos aos irmãos, não de forma intolerante, mas de forma plena, amando e servindo ao próximo. A minha adoração a Deus, ela só se torna completa quando eu tenho essa compreensão de que
A minha adoração pode ser exclusiva e a Deus, mas eu tenho um dever ao meu próximo. Logo, essa frase, ela é desprovida de compaixão, de amor ao próximo. Que Deus nos livre de ministros assim, porque isso já demonstra que esse ministro, ele está equivocado no seu papel. Para se chegarmos a Deus em nossas adorações, seja no serviço, e aqui, principalmente estou me referindo, passamos sempre pelo irmão, ou pelo próximo. Como eu disse, irmãos, pode ver que todo o nosso serviço a Deus está ligado diretamente ao próximo, não tem serviço sem próximo, né? E é por essa razão que, se eu desprezo esse próximo, o meu serviço ele é incompleto e a minha adoração também é incompleta, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Tranquilo? Deixa eu só ler mais algumas linhas aqui para vocês, né, sobre isso. A grosso modo, era essa síntese que eu queria ter abordado hoje, queria já ter ido para a pureza da igreja. Mas tudo bem, não deu. Vamos lá, meus irmãos, deixa eu até isso, eu anotei um último artigo aqui. Podem existir pessoas que sejam ateus ou ateias e elas tenham um grau de humanidade elevado, elas se preocupam com o próximo? Existem? Você conhece pessoas assim ou não? Eu conheci ateus que é repleto de compaixão com o próximo. Não é estranho, né? Num primeiro momento, a gente pensa se a pessoa é ateu ou ateia, né? Não, ateu, né? Não sei se existe a palavra ateia, até me desculpe. Se uma pessoa é ateu, ela vai ser um desumano, mas não necessariamente. Tem pessoas que podem ser ateu ou céticos, mas têm atos de compaixão com o próximo. Porque mesmo que eles não creiam em Deus ou no sobrenatural, eles sabem que é melhor viver praticando coisas boas. Agora, olha que interessante, né? Uma pessoa, ela pode ser até um ateu e ela cometer coisas boas ao próximo, mesmo que ela negue Deus, olha que interessante, ela não sabe que ela está a serviço de Deus, né? Que quando ela ajuda o próximo, ela está de uma forma ou de outra trabalhando para Deus sem saber. Porque quem ajuda o próximo alegra Deus. É óbvio que essa pessoa não está adorando de forma consciente, mas ela está plantando coisas boas e naturalmente ela colherá. Porque mesmo que ele ignore o sobrenatural, no momento em que ele pratica uma lei espiritual, ele ou ela é recompensado. E podem ver que tem ateus que são pessoas que não creem em Deus, mas são seres humanos bons. É óbvio, não estou falando que ele vai para o céu, mas eu estou falando que ele vai ter uma vida melhor. Agora, se um ateu pode ter esse gesto de tolerância, de bondade, pode plantar nessa semeadura, por que um filho de Deus vai ser tão intolerante e dizer, eu trabalho para Deus e não trabalho para o próximo? Que Deus nos livre dessas almas ingratas, né? E desses irmãos despreparados, não é verdade? Tá bom, meus irmãos? Que vocês jamais sejam esses. Eu sei que o povo de Deus, e assim agora digo sem medo de errar, trabalhar na igreja é muito difícil. Ser, eu diria, confrontado por pessoas como foi no caso Simei, é muito difícil. Ser perseguido por um Absalão e por um Saul é muito difícil. Ser afrontado por um Nabal é muito difícil. E nós, como seres humanos, podemos até errar, como Davi quase cometeu um erro. Porque eu não sei se vocês lembram da história, Abigail, quando soube do incidente, pegou um dos seus empregados, pegou os jumentos, encheu de coisas e levou para Davi. Davi e os seus homens estavam indo
Nabal para destruir todos aqueles do sexo masculino. Inclusive, no texto original diz aqueles que urinam na parede, né? Ou seja, eles iam matar todos, das crianças aos mais velhos. Aí eu pergunto, todos esses que pertenciam a Nabal eram hebreus? Eram israelitas? Eram. E Davi, quando chega ali, Abigail e para diante dele, e Abigail explica, dizendo, olha, não leve a mal, porque ele é um louco. Percebam, irmãos, ele era próspero, viu? Pastor, mas como pode um louco ser próspero? Entenda, irmãos. Ele era um louco com que se diz respeito ao gesto de humanidade. Mas ele não era um louco no que se diz respeito a ganhar dinheiro. Tá entendendo? Guarde isso, né? Uma pessoa ela pode ser até um tolo, né? Como diz a Bíblia, ou um Nabal, porque o nome Nabal é tolo, mas isso não significa que ele é tolo, ele é desprovido da habilidade de ganhar dinheiro. Não, não. E guardem isso, viu? O tolo não necessariamente é o desprovido de consciência, tá? O tolo, na maioria das vezes, é a pessoa mais inteligente da classe. Pastor, mas como assim ele é o tolo? É porque o tolo, ele tenta desfigurar as coisas a partir dele, não do que é verdade. O sábio segue a luz, ensina Henry Clough. O sábio se aproxima da luz. O sábio nota onde está escuro, ele sai da escuridão e ele vai à luz. O tolo, ele quer distorcer a luz. Ele quer distorcer a situação. Muitas pessoas, elas são extremamente sagazes, capciosas, e a gente, num primeiro momento, não nota, mas elas são, na sua essência, tolos, porque eles distorcem a verdade. Eles distorcem a situação, porque não é que ele seja desprovido de saber, ele conduz a situação para que ele tome proveito sobre todos. Esse é o tolo que a Bíblia afirma. E Nabal era esse, que negociava, ganhava muito dinheiro, tinha muitas posses, mas no momento de fragilidade do grande general de Saul, ele humilha. E Davi, naquele momento de cólera e indignação dele e dos seus homens, no momento desprovido de posse, ia cometer um delito, vai Abigail até ele, e Abigail o leva à consciência. E pode ver que as palavras de Davi são claras, demonstrando o arrependimento. Ele agradece a Abigail e diz, muito obrigado, porque você me livrou de ter derramado sangue inocente. Nabal era um tolo. Quem iria julgar Nabal é Deus, não Davi. Davi teve um erro profundo ali. Tanto é que depois, no dia seguinte, ela conta para Nabal. Nabal tem uma crise, por vários dias fica acamado e morre. E a primeira coisa que Davi faz é o quê? Eu vou querer casar com essa mulher. Porque se essa mulher pôde me ajudar enquanto eu estou fraco, imagina um dia ao meu lado. E aí ela se torna uma das primeiras esposas de Davi logo depois desse período, porque a sua esposa Mical tinha sido dada para um outro homem, e agora ele casa-se com Abigail, porque ele falou, essa mulher é genial. Se ao lado de um tolo ela soube me controlar, imagina do lado de um sábio. Davi não era nem um pouco bobo, né, meus irmãos? Então, fica aqui, né, essas palavras com relação à nossa atitude, né? Que nós possamos, sobretudo, saber que Deus está sorrindo para nós, todos os dias, tá bom? E vamos trabalhar nos demais capítulos semana que vem, ou melhor, quinta-feira. Tá bom, meus irmãos? Alguma pergunta? Alguma dúvida? A gente vai correr no livro texto, tá bom? Porque agora vai ser a pureza da igreja, assuntos mais práticos, mais simples. O que vai gastar mais um tempo vai ser sobre os governos, tá bom? Beleza, meus irmãos? Alguém quer falar alguma coisa? Quer compartilhar alguma coisa? Não? Podemos Não. encerrar, então? Sim. Bem Sim, objetivo essa parte, não? Sobre a adoração, né? O propósito. Que Deus nos ajude na arte de cuidar do nosso coração, do nosso ministério e da nossa igreja local. E que o Senhor nos ajude a ser fiel no pouco, tá bom? Então, amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe, minhas irmãs. Amém. Boa noite, pessoal. Boa noite. Deus abençoe todos. Um beijo para Boa noite a todos. Deus abençoe, meus irmãos. Diego. Deus Elisa. abençoe.
Amém.